Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero abordar o deploy de uma aplicação do zero utilizando Docker e uma VM Ubuntu na versão 24. Eu quero tocar em questões como, por exemplo, a segurança da aplicação, como configurar o firewall e etc. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais livre, eu não vou fazer edições dele, não vou... Talvez eu faça algumas pausas, é mais para, como é o primeiro vídeo, é mais para ver como que vai ser o meu desenvolvimento, e aí eu vou pegando os insights aí e talvez nos próximos fazer algumas edições, cortar algumas coisas, também colher o feedback de vocês. Bom, eu tenho aqui uma VM em branco, então vamos começar a fazer a configuração dela. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um usuário novo, porque essa VM ela está configurada com o usuário root, que foi o que o provedor disponibilizou. Bom, uma coisa interessante para ressaltar é que, por exemplo, os serviços mainstream como Amazon Web Services, DigitalOcean, Hoshinger, etc., eles possuem um firewall de borda e normalmente já vem com algumas configurações aí já feitas. Alguns não vêm com, você não faz o login com a senha, mas já faz o login utilizando uma chave privada. Porém, nesse serviço que eu estou utilizando, já vem. Eu escolhi utilizar aqui, fazer o acesso nela com a chave, com uma senha, né? Ao invés de uma chave privada, para a gente configurar desde o zero aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um usuário. Ó, até desconectou aqui, ó. Deixa eu conectar de novo. Aí vocês já viram como que faz. Tô utilizando aqui o Ubuntu no WSL, tá? Mas você pode usar o put aí no Windows também. Ou, enfim. Vou ter que colocar a senha aqui. Cuidado para não vazar ela, né? Tá. Tô logado aqui. Bom, vamos lá. Criar um usuário. Add user. Vou colocar o nome de Ubuntu. Você pode colocar o nome que você quiser aí. Colocar uma senha. Ok. Segunda coisa que nós vamos fazer é editar o sudoers. O que nós vamos fazer? Você pode ver aqui que no final está incluindo todos os arquivos que estiverem nesse diretório sudoers. Sudoers.d. E eu vou alterar aqui. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Para não ter que ficar, por exemplo, quando você for utilizar o sudo, não ter que ficar digitando senha. Então eu vou colocar aqui uma configuração, uma regra, para ele não pedir senha. Tá. Deixa eu voltar aqui, ó, que muitas pessoas ainda se complicam um pouquinho com o Vim. Tô utilizando o Vim, tá? Para você salvar, ó, ESC, dois pontos, W, para salvar, Q para sair, ponto de exclamação para forçar. Fechou. Salvei meu sudoers. O que eu preciso fazer agora? Ó, bom, nós estamos meio que ao vivo aqui, não vai ter edição, talvez algumas pausas. Muitas coisas aqui eu não vou entrar em detalhes que talvez sejam básicas, né? Porque o conteúdo desse vídeo aqui já é um pouquinho avançado. São usuários que têm já uma noção de Linux. Então vamos lá. O que eu preciso fazer?
Peguei da minha colinha aqui, mas eu acho que é interessante eu digitar pra gente desenvolver a intuição em vocês aí também. Por exemplo, eu preciso criar aqui, ó, a pasta .ssh no usuário Ubuntu, no diretório do usuário Ubuntu. Toda vez que você cria um usuário, ele cria uma pastinha ali na home. Então eu vou criar aqui, ó. Aí você substitui aí no seu terminal. E agora a gente precisa criar o authorized case dentro desse diretório que a gente acabou de criar. E aqui o que a gente faz? Você vai gerar aí uma chave privada, seja no put ou com OpenSSH. Aí você vai pegar a public key. Isso daqui não tem problema você ver que é a public key, tá? O problema tá aqui na chave privada. E não é nem essa aqui, na verdade. Na verdade é outra. Essa daqui. E eu vou colar aqui. O que é isso aqui? A chave pública, ela fica ali no servidor. No seu computador, que é o cliente, você tem a sua chave privada que você vai utilizar para conectar no servidor. Então, todas as chaves públicas que estiverem nesse Authorized Case tem autorização para acessar o servidor. Outra coisa que eu já vou fazer é criar um config, porque a minha aplicação ela tá no GitHub e eu preciso acessar ela. Porque ela tem o Dockerfile, enfim, tem as configurações que eu preciso para fazer esse deploy. Config. Dentro desse arquivinho de configuração aqui, o que ele vai fazer? Ele já vai deixar pré-configurado para o GitHub a minha chave de deploy. Aí você copia do jeito que está aqui, tá? Identity file. Aqui é o usuário. Aqui você vai colocar o diretório onde está a sua chave de deploy. A minha eu vou colocar aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pausar o vídeo para vocês não verem a minha chave privada, tá? De deploy. Então, a gente já volta aí no próximo bloco. Bom, voltando aqui, pessoal, tem um erro aqui, ó. Identity file, tá? Já salvei minha chave de deploy. Agora, vamos dar uma permissão nela. Deploy aqui. Aí você executa aqui, muda a permissão dela para ficar um pouco mais estrita. Certo. A próxima configuração que a gente vai fazer, nós vamos editar o arquivo de configuração do servidor de SSH que está instalado na VM. O que a gente precisa mexer aqui? Ó, existe essa... Você vai procurar aí no arquivo. Se você apertar o barra, a barra aqui e digitar permit root login e apertar N, você vai encontrar essa flag de configuração aqui. E nós vamos alterar ela para... Bom, na verdade, vamos fazer o seguinte. Primeiro, antes de fazer essa configuração aí, vamos verificar que é mais seguro se a nossa chave já está fazendo login nessa VM. Eu só vou dar uma pausa aqui para eu só verificar onde está minha chave aqui, com certeza, para não ficar se arrastando aqui no vídeo, tá? Só um momento.
Bom, pessoal, voltamos. Encontrei aqui a minha chave. Então vamos lá. Vamos sair aqui do servidor. Agora vou fazer a conexão utilizando a chave que eu configurei. Isso. Porta 22. Usuário que eu criei. E o IP. Certinho. Conectamos no servidor utilizando a chave. Agora a gente precisa fazer uma configuração importante. Bom, vamos lá. Sudo para ficar root, para não ficar dando sudo toda hora. Você viu que ele não pediu senha. Agora eu vim aqui sudoers.d. Vou editar esse arquivo. Perdão, pessoal, tô fazendo confusão. Aí, ó, é tudo ao vivo aqui, então, na realidade, o que a gente precisa fazer agora é vir aqui etc/ssh. E nós vamos editar o sshd config, que é o arquivo de configuração do servidor SSH. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu já ensinei vocês como encontrar a flag, né? Vamos alterar essa flag, permite root login para não permitir mais fazer login com aquele usuário root. Outra regra que a gente vai alterar, para você fazer pesquisa só da ESC barra, nós vamos bloquear login com a senha. Quer ver? Vamos achar ela aqui. Vou colocar password. Olha lá. Password Authentication. Você vai procurar por Password Authentication. Ok? Insert para editar o arquivo. Acho que eu esqueci de falar isso. Password Authentication. No. Fechou. E vamos reiniciar o serviço de SSH. Tudo certo. Esse copia do jeitinho que está aqui, que vai funcionar. Deixa eu dar um exit e tentar logar com a senha agora. Vamos ver. Tem que dar 2 exit, né? Se eu tentar logar com a senha para dar erro. Não era para deixar logar com a senha. Se deixar é porque tá faltando alguma coisa. Tá vendo? Tô colocando minha senha aqui e não loga mais. Permission denied. Fechou. Vou logar de novo e vamos dar sequência aqui na nossa configuração. Bom, pessoal, o que acontece? Não sei se eu já expliquei isso daqui, então eu vou explicar de novo. Esses serviços mainstream, como Amazon Web Services, DigitalOcean, serviços como Hostinger, esses grandes provedores aí, eles já vêm com firewall de borda, já vem bloqueado algumas portas, só libera a porta SSH, libera a porta por padrão de SSL, porta 80, beleza. Configura a sua VM ali, tá relativamente seguro. Mas existem serviços que não têm essas facilidades. Então você precisa configurar o firewall do zero. E muitas pessoas não têm essa experiência ainda, esse entendimento. Aí sobe a aplicação, como se estivesse utilizando um serviço que tem essa segurança aí já configurada, e o que acontece? A surpresa, a sua aplicação é hackeada, seu servidor é hackeado, enfim. Então, o que a gente precisa fazer para mitigar
esses problemas, para não ter surpresas desagradáveis, nós precisamos configurar o firewall. Então vamos fazer isso agora. O que a gente precisa fazer? Só para vocês entenderem, como eu subi essa VM aqui antes de iniciar o vídeo, ela tá totalmente em branco. Só que eu já configurei imediatamente o firewall para não ficar com coisas expostas. Porque hoje em dia, você subiu a VM, apontou subdomínio, talvez, talvez não, quase com certeza, já tem uma botnet ali lendo um range ali de IP, vai encontrar seu IP lá totalmente aberto e vai com certeza encontrar algum tipo de vulnerabilidade ali e vai explorar isso. Então eu já configurei o firewall imediatamente. Então você já precisa ter um script aí que você subiu a VM, cria o arquivo, roda o script e pronto. Se, ó, vou fazer um nmap aqui, ó. Nmap. Esse reason aqui, ele fala, ele dá uma especificaçãozinha ali a mais sobre o resultado que deu ali na hora de escanear a porta, ó. Deixa eu... Tá lá buscando a porta, eu já tinha feito antes, tá? Vai dar o mesmo resultado aqui, ó. Então aqui, ó, esse serviço que eu utilizo, esse provedor, ele não tem firewall de borda. Então se subiu a VM, aparece todas as portas aqui abertas. Mas como eu já rodei o firewall ali, eu só tenho as portas 22, 80 e 443 que são as que eu vou utilizar. Se eu pegar aqui e dar um sudo aqui no iptables para listar todas as regras que foram feitas, tá aqui as minhas regras. Mas aí vamos fazer como se estivesse sendo feito aqui do zero. Primeira coisa que você vai fazer, você vai instalar o iptables persistent e o netfilter persistent. O que acontece, galera? Esse firewall, o iptables, as configurações que você roda, os comandos, eles não ficam salvos por padrão. Então deu reboot, você perde todas as configurações que você fez. Então você precisa instalar esses apps aqui para poder salvar as configurações. Ó, já escrevi errado aqui, faltou o install. apt install, já estava instalado, aí vai instalar aí no seu computador. O que eu vou fazer? Galera, ó, você precisa rodar, para ficar mais fácil, ó, eu estou usando o usuário aqui, estou no usuário Ubuntu, aí eu vou ter que ficar dando sudo. É melhor você dar um sudo ou su aí, vai ficar como root. Primeiro comando que você vai fazer, iptables -f. O que esse comando faz? Ele apaga todas as regras que foram realizadas ali no iptables. Beleza, eu não vou executar para não liberar tudo que eu já tinha feito aqui no meu firewall, tá? Mas as próximas eu vou editar, porque depois eu rodo aqui um script e pronto. A gente tem que ser paranoico com segurança, porque agora, inclusive com o IA, os ataques estão muito mais sofisticados. Então, fica ali um bot ali rodando a internet inteira procurando vulnerabilidade. Então, a gente não vai dar sorte ao azar, né? Vamos lá. Próximo comando que você vai rodar. Fez o F de flush, liberou todas as regras que estavam existentes. Você vai fazer um iptables -p input drop. O que essa regra faz? Todo o pacote de entrada ele vai ser bloqueado, a menos que posteriormente haja alguma regra que a gente vai criar para poder liberar especificamente só os pacotes que a gente quer.
Então vamos lá, iptables, input, drop. Beleza. Eu não vou executar porque é perigoso cair aqui a minha conexão. Você vai executar aí e vai dar certo. Só fazer. Próxima configuração. iptables-p forward drop. O que ele vai fazer? Ele bloqueia todo o encaminhamento de pacote entre as interfaces. Ele vai fazer o bloqueio e vai esperar uma próxima regra que a gente vai criar posteriormente. Beleza. Rodou esse comando, vai dar certo aí. iptables-p output drop. Esse daqui é o mais perigoso. Que é... Bom, esse daqui, pessoal, eu deveria ter falado antes, né? Mas como a gente está ao vivo aqui, o que você vai fazer? Você não vai sair executando esses comandos. Você vai criar um arquivo shell. É muito melhor. Eu deveria ter pensado nisso antes. Nós vamos criar um arquivo shell firewall.sh. Aí eu vou install pt install iptables persistent netfilter persistent ó, f iptables -p input drop. Será que eu vou ter que editar esse vídeo? Porque tá parecendo aqueles vídeos lá que fala assim: tá vendo isso aqui? Não faça isso. Aí você já executou. Aí o que acontece? Você vai ter que resetar sua VM. Porque deu o output drop aqui, ó. O que o output drop faz? Ele bloqueia todo o tráfego de saída. Aí a VM fica incomunicável. Então por que a gente tem que criar um arquivo shell? Que ele vai executar tudo, aí os próximos comandos já vai, as próximas regras, né, vai liberar o que foi bloqueado, os pacotes que a gente quer que libere, né? Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? iptables-a input de 127, mandando pro IP de loopback, né? Accept. Aqui ele está liberando todos os pacotes de saída que vieram do endereço local. iptables output está liberando todos os, na realidade, aqui ele está permitindo que todos os pacotes, ele está liberando todos os pacotes de saída que vieram do IP local. Agora iptables aqui, pessoal, a gente está liberando o tráfego de entrada pela interface loopback. Isso daqui ele garante que os processos internos aí que estão rodando funcionem corretamente. Agora, iptables state new related established o que esse comando aqui faz? Ele permite, ele libera que a VM inicie novas conexões e também que ela mantenha as conexões existentes. Agora iptables input icmp
Já esse comando, essa regra, ela libera resposta de ping. Por exemplo, você fez lá um ping do seu Windows, ping seu IP. Se não tiver liberada essa regra, não vai ter resposta. Vai para alguns scanner ou enfim, alguma aplicação, talvez pareça que a VM esteja morta se não tiver liberado a resposta aqui. Isso daqui é bom para diagnóstico e monitoramento. Por exemplo, você coloca lá um serviço de status, se não tiver o ICMP liberado, vai aparecer que a VM caiu. Agora, iptables, TCP, porta 22. Agora aqui a gente está liberando conexão de entrada na porta 22. Aqui são todos. Estamos liberando aqui conexões de entrada no protocolo TCP nessas portas 22, 80, 443. Aí você coloca, você vai liberando as portas que você for utilizar, tá? Eu vou liberar apenas essas portas. Agora que vem a configuração para o Docker. Galera, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o Docker. Por quê? O Docker ele manipula o iptables. E pode ocorrer o caso que você vai instalar o Docker, vai subir o Docker, ele vai liberar um monte de porta e vão ficar lá exposta. Aí o que acontece? O bot vai escanear ou enfim, um invasor que está ali de olho, vai escanear, vai ver a Docker aqui, ó, porta do Docker aberta, porta de serviço aberta. Faz um metasploit ali, ó, invade a sua VM, executa um monte de comando lá dentro do seu container, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer um flush nas regras do Docker dentro dessa chain. Esse Docker user aqui é uma chain. Agora a gente vai. Isso aqui é interessante falar, ó. Quando você coloca esse comando, essa flag, né, a sua regra vai vir subsequente às regras anteriores. Se você colocar um i, ele vai subir a sua regra lá para cima. Então todas as regras que estavam antes vão ficar. Como que eu posso explicar isso aqui para ficar mais claro? Se você colocar um i, essa regra aqui vai para cima e vai substituir as regras que vêm subsequentes, tá? Espero que tenha ficado claro. As regras com i vêm primeiro. Mas a gente quer essa sequência aqui. Tá. Na mesma linha aqui, ó. Protocolo TCP. Porta 443. Accept. Liberando, então, o tráfego na porta 443 dentro do Docker. Isso aqui é interessante. O que acontece? Você tem que ver aí bem quais portas você utiliza você vai utilizar no seu container, na sua aplicação. Como minha aplicação é uma aplicação React com Node, então o necessário aqui é a porta 443 SSL. Por exemplo, se você utiliza um gerenciador de pacote YARN ou NPM, ele vai se comunicar via HTTPS. Então o que você precisa é apenas a porta 443 liberada. Quanto menos se liberar, melhor. Só o necessário. Contract.
CT state. Stable chain related exception. O que esse comando faz? Ele permite, né, as conexões que já foram estabelecidas ou que estão, ou conexões relacionadas, tipo uma conexão gerou outra, que gerou outra, que gerou outra. Aí ele garante que o retorno do tráfego entre os containers esteja liberado. Agora iptables, docker user, drop. Agora que vem. Esse comando aqui é o mais importante. Ele bloqueia todo o tráfego que chega na chain docker user, que é a que o Docker utiliza, obviamente, e bloqueia tudo, vai bloquear tudo que seja diferente de 443. É isso que a gente precisa. E agora a gente vai utilizar o iptables persistent e o netshooter persistent para poder salvar as nossas configurações. Roles IPv4, né? Agora IPv6. Vamos lá? Fechou. É isso aí. Apenas isso. Aí você vai dar um chmod aqui para liberar a execução desse script. E se eu digitei tudo certo, é para dar certo. Beleza. Tá. Deu esses errinhos aqui, ó. Porque a gente ainda não tem o Docker instalado, mas as outras é para ter, as outras regras é para estarem funcionando corretamente. Vamos ver. Vamos fazer um nmap. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos dando continuidade aqui nessas configurações. É o meu primeiro vídeo aí nesse novo portal, nessa plataforma de curso que eu estou criando. E conforme aí o andar das coisas, a gente vai melhorando. Bom, ó, tá liberado só as portas que foram as regras que estavam lá no nosso script. Pessoal, eu vou fazer uma breve pausa aqui e a gente volta aí no próximo bloco. Bom, pessoal, estamos de volta. O que a gente vai fazer agora? Vamos instalar o Docker. Então, eu estou aqui na documentação oficial do Docker. Você vai acessar esse link aqui. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá? Vai estar lá o link, você copia aí e abre. Vamos lá, o que a gente precisa instalar aqui? A gente vai basicamente copiar o que tá ali e colar aqui, tá? Tá, deixa eu dar um exit, que lá tá tudo com sudo. Sudo apt update. Beleza. Vamos instalar esse pacote aqui. Fechou, tá instalado já. Instalar isso. Baixa isso. Dá permissão nisso. Aí você vai copiar aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Foi. Então, update.
Basicamente, ali ele configurou um novo o repositório do Docker nessa VM. Agora a gente vai instalar o pacote, os pacotes. Instalando. Vamos lá, ó. Sudo service docker start. Vamos startar o serviço do Docker. Fechou. Vamos ver aqui, ó. Vamos listar as regras do iptables, ó. Olha o tanto de regra que o Docker criou aqui. Um monte de regras. Agora, vamos executar novamente o nosso script. Ó, tinha até um erro lá. Nesse iptable, onde eu coloquei? Vamos ver? Cadê? Iptable barra. Ah, iptables. Executou. Agora vamos. Beleza. Apagou todas aquelas regras do Docker e adicionou as nossas regras. Só que isso daqui não é ainda que a gente quer. Então vamos parar o serviço do Docker. Service Docker Stop. E iniciar novamente. O que vai acontecer é que o Docker ele faz tipo um merge entre o que já estava configurado no iptables e as configurações dele. Pessoal, isso aqui, ó, em segurança a gente nunca fala que está 100%, mas isso daqui já vai bloquear um monte de vulnerabilidade, um monte de tipo de ataque, de scan que vai ser feito, que os bots fazem, enfim. Já estamos aqui relativamente seguros. Vamos fazer um scan novamente nas portas para ver o que vai retornar aqui pra gente. Não é para retornar um monte de porta. Se retornar um monte de porta aí é uma coisa muito séria. Mas aí, ó. Retornou só as portas que a gente liberou. Beleza. Vamos dar continuidade aqui nos nossos trabalhos aqui. Legal, pessoal. Você lembra que a gente configurou a chave de deploy do GitHub? Pelo menos eu não sei onde vai estar a sua aplicação, o que você vai fazer, se você vai subir para o via SFTP ou se você vai subir por SCP, enfim. Não sei de onde está vindo a sua aplicação. A minha está vindo do GitHub. O que eu preciso fazer? É fazer um clone aqui no meu repositório. Vamos ver se está funcionando. Eu vou criar a pasta data. Esse aqui é um padrão meu. Vou dar permissão para o meu usuário nela. Vou lá. Vou baixar meu... Oh, tá difícil, hein? Vou baixar o meu repositório. Se eu não estiver errando nada, é basicamente isso aqui. Vamos ver se vai baixar. Se tiver configurado certinho, vai baixar. Eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó, tá vendo que é tudo ao vivo, né? Voltei, ó. O erro aqui é, ó, eu digitei o hostname errado aqui.
Pessoal, eu vou ver certinho aqui e a gente já volta aí no próximo bloco. Voltamos. Então, pessoal, eu tava vendo aqui, eu acabei pulando uma regra. Ó, faltou uma regra aqui, porque eu só tô permitindo pacotes de saída aqui. Falta liberar os pacotes de entrada. Por isso que não tava dando resposta ali na hora de fazer o clone do meu repositório. Você vai colocar basicamente essa regra aqui e vai funcionar aí, tá? Permitindo os pacotes de entrada. Interessante. Ó, executei. O que aconteceu aqui? Eu abri o arquivo de script para editar utilizando o meu usuário, porém quando eu criei foi utilizado o usuário root. Então precisa dar um sudo e ir lá na pasta correta. Quando você colocar o que vai estar aqui nesse diretório aqui, ó. Vamos lá, vai. Na verdade não é home. Tira o home aqui, ó. É root. Beleza. Esse aqui também não é esse arquivo. Onde eu criei esse arquivo, cara? Onde eu criei aquele arquivo que a gente estava editando? Eu vou achar ele aqui. É esse aqui, ó. Deixa eu me localizar aqui e a gente já volta no próximo bloco aí, pessoal. Bom, voltamos. E eu encontrei aqui o arquivo que eu estava editando, já abri ele, tá? E agora eu vou colocar a regra que falta. Aí vocês colocam aí no seu arquivo também. State, related, established. Bom, se tudo estiver certo, vai funcionar. Você dá um sudo aqui, você não tem permissão, né? Bom, vou tentar fazer o clone do meu repositório novamente. Beleza. O que aconteceu? Permission denied. Vou dar uma olhadinha aqui e já retorno aí no próximo bloco. Pessoal, tava dando uma olhada aqui. O que aconteceu? Eu criei esses arquivos como root. Então, a permissão deles ficou como usuário root. Então, eu tenho que alterar o grupo e o usuário ao qual esses arquivos são pertencentes. Então, eu faço utilizando o shell. Coloco aqui meu usuário. Dessa forma aqui. E agora é para funcionar, vamos ver. Beleza, tá baixando. Justamente o que eu queria. Antes de prosseguir, subir o Docker. Se eu fazer um ls aqui, tem aqui meu Dockerfile. Perdão, eu tenho que fazer um... Tenho que mudar pro último branch que eu criei. Só que eu não lembro o nome do branch que eu criei.
Eu vou fazer uma pausa aqui, vou dar uma olhadinha e já retorno em seguida. Bom, voltamos. E o bendito Branch era o Branch Firewall. Vamos ver se os arquivos estão listados aqui, ó. Vou abrir esse arquivo para você dar uma olhada na configuração que eu fiz, mas não é o foco dessa aula, é mais focado na parte de firewall. Mas é importante fazer algumas ressalvas aqui. Bom, quando você configura o seu Docker, você tem que tomar os seguintes cuidados. Nunca criar os diretórios utilizando o usuário root. Você vai utilizar o usuário root só quando for estritamente necessário. Então, esse comando aqui, você pode colocar no seu Dockerfile. Você vai criar um novo grupo chamado app, vai adicionar um novo usuário chamado app e vai colocar esse usuário no grupo app. Bom, defini aqui o meu diretório de trabalho e agora eu vou criar, como a minha aplicação é utilizando Node, React, essas aqui são as pastas necessárias, né, os diretórios necessários. Então eu criei aqui os meus diretórios e logo em seguida, o que eu fiz? Eu dei a permissão para o meu usuário app, coloquei, o que eu estou falando aqui? Esse diretório vai pertencer ao grupo app e pertencer ao usuário app. Logo em seguida, assumo o terminal como usuário app, faço aqui, copio os arquivos que eu necessito, depois chamo o usuário root e aqui que está um segredo. Eu executo esse comando deletando o wget, deletando o curly, que são apps, programas, para fazer download, para fazer consulta de endpoints. E vou deletando aqui, ó, tudo que eu não vou, que não é necessário para minha aplicação. O NC, o Bash, o SSH, SCP, Git, Python, Perl. Você pode deletar o que você quiser aí. Mas qual que é o segredo aqui? Qual que é a chave? Eu estou deletando tudo que vai ajudar. Por exemplo, se um invasor conseguir acessar a minha VM, ele não vai conseguir escalar o acesso dele. Ele não vai conseguir fazer o download dos arquivos de script dele. Então, isso daqui vai mitigar e muito se alguém conseguir acessar a sua VM. Se alguma porta ali estiver aberta e ele conseguir fazer o acesso. E aqui para baixo a mesma coisa. Aí vai do seu arquivo do Dockerfile, né? Você tem que adaptar às suas necessidades aí. Mas se você usa uma aplicação Node, você pode ir pausando o vídeo e copiar a minha configuração. Mas isso daqui não é o foco. Beleza, pessoal. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Então, pessoal, vamos conversando aí. Esse aqui é meu primeiro vídeo. Tenho que desenvolver aí, né? Na verdade, aperfeiçoar a desenvoltura nessa questão aí de criar vídeos, de criar conteúdo, de ser mais claro, de explicar as coisas de uma forma melhor, talvez aprender a editar os vídeos da forma para não ficar muito extenso, né? Mas como esse aqui eu disse que é um vídeo livre, é um teste, tá? Então, vamos dar um pouquinho mais de liberdade agora. Bom, pessoal, eu vou instalar aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso configurar o Let's Encrypt para gerar o certificado SSL. Para quem não conhece, o Let's Encrypt é um provedor, é um consórcio entre empresas para tornar a internet mais segura. Então eles disponibilizam de forma confiável certificados gratuitos, certificados SSL gratuito. Então eu preciso primeiro instalar o Certbot.
Mas antes, eu preciso instalar esse pacote. Espero que seja assim, se eu não estiver enganado. O que esse pacote faz? Ele instala no Python a possibilidade de você criar diversos ambientes. E nesses ambientes você instalar somente os pacotes que você quer para o Python. Isso aqui é tudo relacionado ao Python. Então, como eu preciso, instalei, beleza. Agora o que eu preciso fazer? Criar um ambiente virtual. Que a gente cria fazendo isso aqui. Criou. Agora eu vou ativar esse ambiente virtual para o Python. Que é feito dessa forma aqui. Ativei. Estou dentro do meu ambiente virtual. Deixa eu só explicar. Ó, isso aqui eu estou falando para o Python que eu quero trabalhar com ambientes virtuais. E aqui é o nome do diretório em que eu vou criar meu ambiente virtual. Isso aqui é muito importante. Estou dentro do meu ambiente virtual. Agora eu vou instalar o Certbot. Como eu uso o Cloudflare, então todos os meus domínios estão configurados na Cloudflare. Eu preciso instalar um pacote aqui que vai fazer a comunicação com a API da Cloudflare e vai configurar automaticamente fazer as etapas de verificação com o Let's Encrypt e com o Certbot automaticamente. Se você quiser saber mais sobre isso, você procura aí no Google Certbot DNS-Cloudflare, que vai abrir uma... Bom, deixa eu... Você vai abrir esse readme aqui, ó. Beleza? Aí tem aqui as explicações. Depende muito do seu provedor. Beleza. Agora, pessoal, então vou instalar esse pacote. Tá instalando. Agora, para esse DNS, se você olhar lá a documentação, se você for utilizar isso, preciso criar esse diretório. Preciso criar esse arquivo, onde eu vou colocar minha chave. E o que eu vou fazer? Eu vou pausar aqui, né? A gente retorna no próximo bloco, porque aqui vai configurar dados confidenciais. Então, já voltamos. Bom, voltamos, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso baixar um certificado. Na verdade, gerar um certificado. Isso, utilizando o Certbot e as configurações da Cloudflare, feito da seguinte forma. Certbot, Certonly. Perdão. Porém, o que acontece? Eu preciso criar alguns diretórios, porque vai faltar permissão, que eu não vou criar como sudo. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Vou criar esse diretório. Sudo etc let's encrypt var lib let's encrypt. Agora eu vou dar permissão para o meu usuário. Vou fazer bem rápido aqui, ó. Ainda escrevi errado. Escrevi errado ainda, ó. Var lib na hora de criar. Let's encrypt. Aí ficou uma pasta lá sobrando, mas depois eu apago. Var lib varlog let's encrypt.
script. E esqueci de... Isso. Agora foi. Agora search bot. Search only. Cloudflare. Cloudflare. Credentials. Vou indicar onde está meu arquivo de configuração. Se der tudo certo. Bom. Deixa eu colocar meu e-mail aqui. Depois eu só preciso mudar as permissões ali. Mas isso é o de menos nesse momento. Tá propagando, comunicou com a Cloudflare, ele cria as etapas aí que você teria que fazer de validação. Esse errinho aqui vai dar, mas não tem problema. Vai gerar do mesmo jeito. Fechou. Fechou. Já tenho o meu certificado pronto para ser utilizado. É isso. Eu vou aqui pro meu... E eu preciso criar meu arquivo de variáveis de ambiente aqui da aplicação. Então eu vou pausar e vou criar. Já retorno em seguida. Bom, voltamos aqui, pessoal. Criei meu arquivo de configuração. E agora, vamos tentar fazer o build, então. Docker Compose. Antes, eu já abri o Dockerfile com vocês. E eu tenho também meu Docker Compose. Pessoal, isso daqui, esse vídeo, é mais para você ter uma... Se você ver ele completo, para você ter uma noção das etapas que você precisa seguir para subir sua aplicação com segurança. O foco aqui não é entrar em detalhes de Docker. Isso daí você precisa ter essa experiência aí prévia, esse entendimento prévio, tá? Mas isso daí é informação que você encontra livremente na internet. Posteriormente, eu posso até desenvolver um curso aí de Docker, desenvolver um curso aprofundado nisso. Mas aí depende do feedback de vocês também. Essas são as minhas configuração do Docker Compose. Obviamente, essa senha aí do Postgres eu vou alterar, tá? Vou fazer uma pausa e vou alterar, mas é só para vocês verem como que tá a configuração aqui. Então, vou dar uma alteradinha aqui e já retorno em seguida. Beleza, pessoal, voltei. Vamos tentar buildar então essa aplicação. No cache. Vamos que vamos. Não vou pausar para vocês verem toda o andamento aqui, como que funciona. Para você que nunca teve experiência com Docker antes, para ir criando uma intuição aí em você, para quando chegar a hora não tá totalmente cru, né? Beleza, meu Docker tá tentando comunicar, baixar os pacotes. Talvez dê um erro de comunicação, só que se der o erro e eu tentar novamente é para baixar. Mas vamos ver se vai dar esse erro. Então, pessoal, quero que vocês dêem um feedback aí se vocês gostaram desse vídeo, estão gostando dessa aula, o que pode ser melhorado. Tá vendo ali, ó, deu erro. Eu vou tentar buildar novamente, não vou nem esperar, ó. Que é para comunicar, não é para dar mais erro. Então, pessoal, para ver se vocês estão gostando, o que eu posso melhorar,
pretendo desenvolver outros cursos. Pode ser relacionado a infra, mas relacionado aí a C, Assembly, algumas coisas interessantes, mais de baixo nível. E eu acho que vai ser mais interessante se não for algo muito editado, mas algo assim mais, vamos dizer, raiz. Então aí se vocês me dizem o que vocês acham. Ó, tá dando um erro aqui, vamos ver o que é. Eu vou pausar aqui para não ficar demorando para não se arrastar muito aqui. A gente já volta aí no próximo bloco. Bom, pessoal, descobri o que aconteceu. Então vamos lá. Vamos abrir o nosso script. O que você vai fazer? Eu já tinha colocado aqui, né? Obviamente. Mas o seu arquivo vai estar assim. Você vai colocar um new. Porque sem essa regra ele não vai permitir novas conexões. Só as que já foram realizadas anteriormente estão em cache. Então, fez isso. Salva o seu arquivo. Executa. Aí, porém, você vai pegar o Docker. Vai dar um stop. Vai startar ele. Vai verificar aqui. Beleza. Tá aqui, ó. Mudou. Mas, como a gente é paranoico com segurança, vamos sempre verificar certinho como tá respondendo se a gente fizer um scan aqui de porta. Eu já tinha feito, já tinha respondido certo. Vamos aguardar e vamos ver o que vai resultar aqui. É isso aí, pessoal. Pretendo fazer novos cursos de C, C++, Assembly, talvez Golang. Não, Go é legal. Principalmente para essas questões aí de infra. Go é muito interessante. Podemos fazer alguma coisa em Python. Ver como operações de Red Team, operações de Blue Team. E ver como... ver algumas coisas legais aí nessa área, ó. Respondeu do jeitinho que a gente queria. Somente as portas que foram liberadas. Pode ver que o 80 e 443 não tem nada rodando ainda. Docker, Compose, Build, No Cache. Falta um sudo, né? O No Cache é sempre para apagar tudo que já tinha sido baixado e começar de novo. Vamos aguardar. Baixar certinho aí. Vamos ver. Então, pessoal, aí vocês comentam aí como foi essa aula. Tudo que eu preciso. Dá uns feedback aí. Eu preciso do feedback de vocês. Preciso. Aqui a informação não vai ser. Não deveria, pelo menos, ser, né, de uma via só, mas de via dupla. A gente trocar informações, conversar, se conhecer, né? Porque também a gente não é sabedor de tudo. A gente sabe o necessário ali para não ser pego de surpresa. Sabe que muitas pessoas não têm esse entendimento que a gente está desenvolvendo aqui. Sobe a aplicação, às vezes sobe a aplicação até com informações do cliente, se você estiver prestando serviço, e essas informações são vazadas porque não foram tomadas as precauções corretas de configuração do servidor. Isso daí acontece muito. Acontece muito. E, pessoal, nos tempos aí que nós estamos, em que a informação está muito fácil, não precisa ser um expert para invadir servidores, não precisa ter muito tempo de experiência, precisa de ter paciência.
e buscar onde estão as vulnerabilidades. Então, e tem pessoas que têm essa paciência. Tem pessoa que tem esse tempo, né? Porque precisa de tempo. Tem pessoas aí que tá buscando e procurando a internet toda por um desavisado. E aí que acontece as tragédias, né? Porque nós que somos profissionais, a gente tem que tomar cuidado. A gente trabalha numa empresa ali, tem informações sigilosas que não podem ser vazadas. Tem informação de usuário, tem informação de cliente. E pode acontecer de até... Já teve casos. Não sei se, pelo menos do que eu sei, no exterior, de empresas que faliram, porque muito, informações muito privilegiadas ou muito sensíveis, né? Melhor dizendo, foram vazadas e, inclusive, informações tão sensíveis, capazes de, capazes de atrapalhar a vida das pessoas. Então, a gente, como profissionais aí de tecnologia da informação, programador, tem, temos que estar antenados aí nessa questão de segurança. E é o que eu quero passar um pouquinho nesse vídeo, né? Ajudar você a não ser pego desprevenido, a não ter imprevistos aí terríveis, né? Porque essa questão de é igual segurança normal. Não coloca uma câmera, não coloca uma cerca elétrica e não fecha a porta com a chave. É o que a gente está fazendo aqui, né? Sempre melhorando a segurança. Beleza. A, o meu container foi compilado. Ok. Eu vou subir ele. Subir. Tá subindo. Subi meu container. Deixa eu ver uma coisa. Meus logs. Subiu. É, pessoal. Deixa eu ver se tem porta aberta nisso aqui. Vamos ver como que tá se comportando. Na verdade, eu preciso. E eu vou fazer isso. Eu tenho um servidor aqui que já tem um PSQL aqui. Tem que colocar meu IP. O IP da minha VM. Que eu não lembro e eu vou copiá-lo. Vou copiar. O que eu vou fazer? Eu vou testar. Tentar conectar externamente no meu servidor Postgres. No meu container Postgres. E vamos ver se vai responder. Não é para responder. Se responder, tem uma coisa. Tem algo muito errado. E respondeu. Aparentemente, vamos ver. E respondeu. Então, o que eu tenho que fazer? Tá vendo? Olha o cuidado que a gente tem que tomar. Eu vou dar um stop no Docker. Provavelmente, o que aconteceu? A hora que subiu tudo, o Docker foi lá e mexeu nas configurações do iptables. Beleza, não tá respondendo mais. Vou só fazer uma pausa aqui, ver o que aconteceu e já retorno aí com as informações. Então, até o próximo bloco. Bom, pessoal, descobri o que aconteceu e é o seguinte. O que você vai fazer? Você vai abrir seu arquivo de configuração. Você vai ver aqui que, do jeito que foi deixado anteriormente, essa linha aqui, onde está
Aqui, ó, contract, established, related. Aqui eu tinha colocado new. Porém, não é interessante deixar o new para ele ficar. É uma das ressalvas que eu faço aqui. Só utilizo o new para baixar os pacotes e depois você remove ele para ficar apenas permitindo apenas conexões já estabilizadas. Quer dizer, aí você tem certeza que só conexões que você já fez anteriormente e são seguras serão liberadas ali na sua VM. Então, beleza, uniu. Porém, se você vai perceber aí que a ordem está invertida. Então, a ordem no IPTables ela importa, é muito importante. Então, por isso que é sempre bom testar, como eu fiz ali no Nmap e verifiquei que a hora que subiu o meu Docker, liberou a porta. Então, aqui, ó, você precisa subir para cima aqui essa linha sobre as conexões estabilizadas, relacionadas e descer a parte liberando a regra liberando a porta 443 e depois aqui o drop. Deixou dessa forma, executou. Eu já testei aqui, ó. Não vai estar mais liberado. Não vai estar mais liberada a porta 5439, que foi aqui eu estou utilizando. E esse é o comportamento esperado. Então, pessoal, isso daqui já é um aviso, né? Que segurança não se brinque, a gente precisa sempre estar testando. Foi até bom ter acontecido que a gente já viu aqui na prática o que um firewall mal configurado pode fazer. Se viu que ele estava aberto a porta 5439, se o cara vem aqui e faz um brute force, vai demorar muito mais. Quem sabe não acerta, né? E é uma dessas aí que acontece os problemas. Então, beleza. Tem aqui no iptables. Vou fazer um nmap aqui só de... Nessa VM não tem, só vou fechar ela e vou fazer um nmap aqui rapidamente. Bom, enquanto isso, o que eu preciso? Eu preciso configurar meu Nginx, que é o meu proxy reverso da minha aplicação. Eu não vou entrar em detalhes nisso, só vou copiar aqui o código que eu tenho já pronto. Vou criar meu arquivo sites available barra learning. Vou colar aqui. Se você quiser copiar aí pro seu, mas precisa compreender um pouquinho as regras aí. Basicamente aqui eu tô apontando, tô liberando a entrada do meu subdomínio nesse servidor e redirecionando a requisição com um proxy reverso aqui no location para dentro da minha VM que está rodando o Node React na porta 5173. Basicamente isso. Quer ver que eu não abri com sudo? Exatamente. Não, abri sim, porque não está salvando. Por quê? Vamos lá. Ah, eu instalei o Nginx. Perdão. Vamos instalar rapidamente. Vamos lá. Bom, aparentemente a porta, somente as portas aqui estão abertas, as outras não tiveram resposta. Agora eu posso criar meu arquivo. Criei. Agora eu vou linkar, fazer um link para o site Enable. Vai label learn
Enable Learning. Falta um sudo aqui. Vamos ver se vai responder. Beleza. Vamos ver se tudo estiver certo. É para responder. Eu ativei toda a segurança do Cloudflare, por isso que retornou um captcha aqui. Mas pessoal, é isso aí, ó. Minha aplicação já está rodando, tá? Tá rodando. Essa plataforma que você está acessando, LogVLearn, que eu estou começando agora. Esse é o primeiro vídeo. Temos muito aí para melhorar. Vamos fazer o Nmap novamente, que aqui vai estar open. Pessoal, mas isso é isso. O objetivo desse vídeo é despertar em vocês esse senso de vamos ser claros aqui. Temos que ser paranoico em relação à segurança. Você viu que eu startei meu Docker, liberou a porta 5439. Por quê? Porque por uma configuração, por uma simples questão de ordem ali nas regras do firewall, liberou porta que eu não queria que liberasse. Então aí que tá o perigo. Deixa eu rodar o PSQL aqui de novo. Só que eu tenho que entrar lá no meu servidor. Bom, acho que os assuntos que eu queria abordar com vocês era isso aí. Não tá respondendo justamente como eu queria. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar um reboot nessa VM e vamos ver o que vai acontecer. Será que vai liberar a porta? Será que as configurações que a gente fez vai sair tudo? A gente vai ver no próximo bloco. Então, pessoal, eu reiniciei a VM. Fiz o teste aqui do PSQL. Deixa eu até fazer de novo. Fiz aqui, não respondeu. E meu firewall tá aqui, ó. As regras que eu criei. Então, legal. As regras que foram criadas persistiram. Agora é monitorar, acompanhar. É interessante você acompanhar os logs do Docker na sua aplicação. Ver como que isso está se comportando. É isso, pessoal. Opa. Logs. Tá aqui meu logzinho. Bom, aqui na minha aplicação Node, bom, se você fizer um logs aí, você vai ver se tiver alguém executando comando na sua VM, vai estar tudo aqui. Então você vai acompanhando por aí. Ó, diminuir aqui sem querer. Vamos ver o que tá acontecendo lá no Postgres. Logs. Beleza. Nada fora do comum até aqui. Nada fora do comum. Só um adendo aqui. Eu já vi casos em que invadiram Postgres de uma VM e instalaram um minerador de criptomoeda lá dentro. Aí a VM ficava dando 100% de uso de CPU, ninguém sabia o porquê. Aí foi feita uma averiguação e descobriu-se depois a muito custo que havia um malware dentro do Postgres. Você acredita nisso? Então, pessoal, vamos
tomar cuidado aí com a segurança dos dados das pessoas, dos usuários, do nosso contratante. Ter um senso de responsabilidade, né? Porque eles confiaram em nós, né? Vamos nos profissionalizar, buscar informação, aprender sempre. Não ficar só no raso, no conteúdo raso, mas aprofundar mesmo como que funcionam as coisas. Então é isso que eu quero desenvolver nesse novo canal, nessa nova plataforma LogV Learn. Vai ter muito conteúdo gratuito, cursos gratuitos. Então se cadastra, acessa, enfim, comenta, compartilha e vamos junto nessa. Eu acho que o que eu queria passar para vocês aqui era isso, relativo ao firewall, como subir e fazer o deploy de uma aplicação. E, e é isso, pessoal. Obrigado aí por vocês terem entrado nessa comigo. E vamos junto, nos desenvolver, progredir e para frente, né? Nos tornar profissionais, bons profissionais. E talvez mais que bons, né? Nesse ano aí nesses próximos anos. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Esse foi um vídeo aí sobre Firewall, sobre Linux, sobre segurança da informação. E até uma próxima.